A minha entrevistada de hoje é muito corajosa. Aos 19 anos, saiu de casa no dia do Natal em busca do seu sonho. Aqui comigo, Débora Steffen. Vem comigo para a entrevista. Débora, obrigada por você estar aqui para a gente resenhar hoje. Se tem uma coisa que a gente vai fazer hoje é resenhar, porque eu sou geminiana, falo pelos cotovelos. Dani, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e estou preparada para as perguntas. Débora, eu não tenho como iniciar essa entrevista sem falar da sua coragem de, no dia do Natal, você se jogar no mundo, atrás do seu sonho. Eu acho que, como eu corri atrás dos meus sonhos, ver uma pessoa tão jovem correndo atrás dos seus, para mim é uma história única e encantadora. Então, compartilha com a gente a sua história. Obrigada. Bom, pessoal, para quem está assistindo aqui e não me conhece, eu sou a Débora. Olhar para todas as câmeras. E no dia do Natal de 2015 para 2016, eu resolvi fugir de casa porque eu tinha o sonho de ser atriz. E aí eu não tive muito apoio do meu pai, assim, que era minha família no momento. Eu perdi minha mãe muito cedo. E aí eu tava cursando direito, eu tava já encaminhada, assim, mas me deu um estalo. Eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Porque eu tô fazendo uma faculdade que eu não quero, eu que tô pagando, eu que tô me bancando em tudo, então não sei por que eu tô fazendo algo que eu não quero. E desde criança eu sempre tive o sonho, assim, de trabalhar com arte. Eu gostava de cantar, eu gostava de aparecer, né? Eu era aquela criança serelepe, pegava com... Criança estilo Maísa. Tipo a Maísa. Só não dei tão certo ainda como a Maísa, porque a Maísa já começou pequenininha, então eu queria ter começado pequenininha assim igual a Maísa. Mas eu era tipo a Maísa. Falava e falo pelos cotovelos. Só não encontrou alguém em estilo Silvio Santos também na sua vida? Ainda. Mas eu coloco a culpa no signo, né? Porque dizem que geminiano fala muito, aí eu falo, não, é que eu sou geminiana, gente. Eu falo assim só por isso. E aí, bem, sempre gostei muito, assim, de me expressar. Eu sempre falava que eu ia ser ou cantora, ou atriz, ou apresentadora. Eram as três coisas que eu queria ser, assim, quando eu era criança. Ou astronauta. Mas nada a ver com a carreira artística. E aí... minha mãe acabou falecendo, era uma pessoa que sempre me apoiou, me motivou nos meus sonhos e me inspirou muito. E aí, quando eu tava morando com meu pai, eu tava fazendo direito. E aí decidi largar tudo, assim. E como meu pai não me apoiou, meu pai é mais fechado, assim. Tem que fazer faculdade, tem que ter um diploma. Eu não sei o que eu faria com esse diploma de direito se eu tivesse continuado, porque não é uma área que eu gostaria de atuar. E aí... fugi no Natal porque era o dia que a passagem estava mais barata. Menina, mas que coragem de fugir no dia do Natal, deixar tudo pra trás. Qual que foi esse sentimento, assim? Teve medo? Veio segura de, tipo, não, eu tô indo porque é o meu sonho? Muito engraçado, porque eu sempre fui um pouco insegura, mas às vezes não, né? Geminiano, bipolar. Mas acho que dentro de mim, assim, eu sempre acreditei muito em mim. E aí quando eu falei pro meu pai que eu queria ser atriz, meu pai falou que eu tava ficando doida, que onde já se viu largar uma faculdade como direito pra ser atriz e tal. E aí eu peguei, olhei pra ele e falei, pai, eu nasci pra brilhar. Aí meu pai falou, minha filha, você tem que brilhar pra Jesus. Aí eu falei, o que uma coisa tem a ver com a outra? Aí eu vi que ele não ia me apoiar. Contei pra todos os meus tios, a minha avó, a mãe dele, toda a minha família sabia. E ninguém contou pra ele. Ele ficou sabendo quando eu cheguei aqui. E aí foi a hora que eu senti medo, assim. Eu tinha andado de avião uma vez só na vida. E aí eu cheguei pelo Santos Dumont, assim, vim pela janela. Parece cena de filme, assim. Cabeça encostada na janela. Aí tudo assim, pão de açúcar e tudo, gigante. Eu falei, meu Deus, agora não dá pra voltar mais. E aí cheguei, vendo os bairros, me sentindo no Banco Imobiliário, Copacabana. Então a sua noção do Rio era o Banco Imobiliário. É muito engraçado, gente, mas é verdade. Eu olhava e falava assim, aqui é um bairro, porque era Mas não sou só eu que penso, acho que todo mundo do interior pensa assim, porque uma amiga minha falou isso esses dias. Eu falei, sim, eu me senti a mesma coisa. Mais ou menos isso. E aí dá
medo, sabe? Mas acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que visualizar aquilo, colocar meta, colocar objetivo e ir atrás e ir com medo mesmo. Eu sempre tive muito medo também, assim. E da insegurança, acontece problema. Nesse tempo todo, é lógico que aconteceu muita coisa que era pra eu ter desmotivado e largado tudo assim pra cima. Mas eu sempre pensei, mas é o meu sonho. Eu acho que tudo tem ônus e tudo tem bônus, sabe? Se eu quero bônus, eu vou ter que passar por esse ônus antes. Então eu sempre tive isso muito certo. Eu pensava como... É muito louco. Na minha vida eu penso tudo como se fosse um joguinho. Assim, eu gostava muito de jogar quando eu era criança. E eu ficava muito querendo passar as fases. Aí na minha vida eu penso que pra eu ter o objetivo, por exemplo, Super Mario, você vai resgatar a princesa. Mas pra você chegar lá, você tem um monte de fasezinha chatinha, aí tem o chefão e tem... Você tem que matar o primeiro chefão pra continuar o seu objetivo, daqui a pouco você encontra outro. E tem a planta carnívora, e tem um monte de obstáculozinhos, depois tem um obstáculo maior. Então eu pensava assim, mas pra eu chegar lá, eu tenho que passar esses obstáculos. Aí, sei lá, aí tornava um pouco mais leve a jornada. E eu sei que quando você chegou aqui, você até chegou a fazer participação como grupo de apoio da parte da arte e acabou se encontrando como uma empresária, fazendo live para uma plataforma de streaming. Me conta como é que foi essa mudança, na verdade, ou se através dessa mudança você enxergou um outro futuro ou um outro objetivo para chegar no objetivo principal. Essa é a última opção. Eu pensava assim, quando eu comecei a fazer live, primeiro eu sempre, não sei se você percebeu, eu adoro conversar. Então pra mim ganhar dinheiro fazendo live parecia perfeito. E eu podia cantar também nas minhas lives, né? Na época eu tava trabalhando numa loja e aí me chamaram pra fazer live. Em 15 dias me chamaram pra cuidar das pessoas. E aí, quando eu vi que eu podia ganhar fazendo live e também como assessorando essas pessoas, eu pensei, nossa, eu vou ter muita liberdade financeira, geográfica, vai me sobrar mais tempo para estudar e tudo mais, e dinheiro para investir na minha carreira. Essa sempre foi a principal motivação. Como eu sou curiosa, eu vou pedir para você voltar um pouquinho para contar como é que eram essas lives. Tá. Meu primeiro pensamento quando me convidaram para fazer live, eu tava, sei lá, 1 ano no Rio. Cabeça muito do interior, tinha recém passado Salve Jorge. Eu pensei, isso aqui é golpe, isso aqui vou fazer alguma coisa comigo, isso aqui tem que fazer alguma coisa errada. Aí eu abri o aplicativo e vi que não tinha nada, assim, eu assisti as lives. E a maioria dos aplicativos de live streaming, basicamente é interação mesmo do público. Então tudo que você vai fazer interagindo. Eu vou fazer uma comida, mas eu não vou só cozinhar e esquecer do público. Vou cozinhar e vou conversar com o público. Nas minhas lives eu ou tagarelava muito ou cantava muito. Eu gostava muito de me ver cantando. Então, mais ou menos nesse sentido. Aí tem todo tipo de live, assim. Tem gente que dança, tem gente que cozinha. Por exemplo, no TikTok dá muito certo live de ASMR, aqueles barulhinhos assim. Tem um microfone, aí o pessoal vê pra dormir. Tarô. Então no TikTok tem muito mais variedade, né? Nessa outra plataforma que eu trabalhava era mais assim, de talento como cantar, dançar e mais conversar. Então era mais ou menos isso. Assim. E através dessas lives, depois que você foi convidada a cuidar de pessoas, você tomou a grande decisão de virar uma empresária, porque hoje você tem a sua empresa, no qual você agencia pessoas e está abrindo uma plataforma nova aí, no qual depois a gente vai falar um pouquinho do seu sonho, porque eu vou pedir uma palhinha também durante a entrevista. Eu não tava preparado, gente. Não, mentira. Tem que estar sempre preparada. Quem sabe faz ao vivo. Bom. Qual era a pergunta, gente? Fugiu do nada. Que você virou empresária através da live, indo cuidar de pessoas, e aí você abriu a sua empresa. Bom, eu falo que eu não me tornei empresária, me tornaram, eu não decidi quando eu via já era, porque quando me convidaram para ser, era um chinês muito inteligente, e eu
falava assim, por que raios esse chinês tá acreditando em mim, né? Era um chinês e era uma outra brasileira, que é descendente, né, é Taiwan, mas é brasileira. E ela também muito inteligente. Os dois acreditaram muito em mim. E hoje ela é minha sócia. É muito engraçada essa história. Mas eu não acreditava. Eu pensava, gente, o que eu tenho? O que essa galera tá vendo? Eu não tinha faculdade, não tinha nada. Quando eu vi, eu já tava fazendo. Eu acho que foi muito intuitivo. E o que me fez, assim, também focar muito no trabalho, eu tinha aquele meu propósito inicial de, eu vou usar isso para investir na minha carreira artística. Mas quando eu comecei a trabalhar com pessoas e eu vi vidas sendo transformadas igual a minha também foi com o trabalho, eu me apaixonei, sabe? Você vê muitas histórias. Nesses anos, a gente vê pessoas, assim, entrando sem nada e construindo, e tudo isso é muito especial pra gente que trabalha com isso, sabe? Então, eu acabei me apaixonando também por esse trabalho. Então, que antes era, eu vou usar esse dinheiro para investir em mim. Não, hoje em dia eu amo o que eu faço, assim, e vivo muito, assim, em função disso, por essa transformação. Pegando o gancho que você falou que você tem muitas histórias em relação às pessoas que você transformou, conta uma que para você foi especial. Ai, agora vai dar briga dos agenciados. Não precisa dar briga dos agenciados, olha. Eu como entrevistadora já peço desculpas, mas é porque como a gente tem um tempo reduzido no programa, tem que ser histórias curtas. Ela pode, de repente, contar um pouquinho de cada. Vamos lá, vou escolher uma que ela é atriz também. E ela sempre conta que na época que ela começou a fazer live, ela tava sem dinheiro pra nada, e que ela não tinha dinheiro nem pra comprar as coisas assim pra casa dela, que a amiga ia visitar, tipo, lavava os copos de requeijão, tipo, e levava pra ela usar como copo. Ela não tinha nada assim. E tem muita gente que passa por, a maioria assim, com muito problema financeiro, ou às vezes com problema familiar, abusos e tudo mais, e por conseguirem essa dependência financeira, elas conseguem se libertar e alcançar muitas coisas. Então essa história me toca muito, porque ela, assim como eu também era atriz e tal, veio pra cá, a família apoia, graças a Deus, mas mudou a vida dela. E ela fala assim, um dia a gente ligou, ela chorou pra mim na ligação, ela falou, olha, eu tô mobiliando toda a minha casa. E eu fiquei tipo, eu não queria chorar, já começa a chorar, assim, porque é muito especial pra mim, eu me vejo nessas pessoas, sabe? E tipo, antes ela não tinha nada, já ela consegue adquirir coisas. Tem muita gente, tem outras histórias. A gente tava vendo que a gente sempre assiste vídeo que o pessoal faz, assim, pra agência. E uma falando que hoje ela conseguiu comprar um terreno e construir uma casa na praia, que era o sonho dela, sabe? Tipo, pessoas pagam tratamentos pra família, então tem muita coisa, assim, sobre você ver o sonho das pessoas. Então ganhe dinheiro, mas essa transformação não tem dinheiro nenhum que consiga comprar essa sensação, assim, sabe? Como se você voltasse a ter esperança na humanidade. Isso pra mim é muito, 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 muito especial. Ver cada um deles crescendo. Eu e tudo, eles... Tem pessoas que chegam de um jeito e elas super se transformam, me sinto uma mãe. Eu tenho só 26 anos. Isso é incrível, as pessoas verem, através da sua história, que além de hoje você poder, com calma e tranquilidade, realizar o seu sonho, você realiza através da sua história, da sua capacidade, que alguém encontrou em você aquilo que de repente você não enxergava, de realizar outras histórias. Então, você pode ter certeza que eu virei uma fã aqui incondicional, porque às vezes a gente não conhece a vida das pessoas. E você está realizando sonhos de pessoas que, inclusive, eu vou fazer um curso com ela para aprender a lidar com o TikTok, porque eu amo TikTok, só que eu não sei nada de TikTok. E agora a gente vai falar um pouquinho de TikTok. Me fala, que todo mundo tem essa curiosidade, como é que viraliza no TikTok? É uma pergunta que todo mundo me faz. Mas o segredo, assim, do TikTok é primeiro entender como que funciona a inteligência artificial dele.
Diferente das outras redes sociais, o TikTok ele é uma plataforma de entretenimento. Então ele quer que o público passe mais tempo assistindo. Então a inteligência artificial, de acordo com a interação de cada pessoa, de acordo com o que cada pessoa assiste, ele vai entregar o conteúdo que cada pessoa quer ver. Então o seu feed vai ter algum tipo de conteúdo que é completamente diferente do meu. Vai ter alguns conteúdos virais, mas de acordo com o que eu interajo vai ser completamente diferente. E essas informações vêm do quê? Áudios, palavras que é falado, as músicas, hashtags, então como se fosse um cruzamento. Um pouquinho daquilo que a gente no início, para começar a usar o TikTok, tem aquelas perguntas, né? Estilo de música, estilo de vida, por exemplo, no meu, viraliza muita coisa de atleta e dancinha, porque eu amo ver as dancinhas. Não sei fazer nada das dancinhas, né? Eu tento fazer, mas não sei nada. E das dublagens, porque eu amo as dublagens. Eu sou aquela que sou uma atriz que ama dublar, mas só para brincar. Então isso é um exemplo do que viraliza, assim. Todo tipo de conteúdo viraliza, só que para você vai aparecer mais o tipo de conteúdo que você gosta mais. No TikTok é diferente do Instagram. No Instagram você vê, é muito mais perfeição, muito mais status. No TikTok é um conteúdo humanizado. Então tudo que for mais humanizado, ou seja, falando, ou em vez de você simplesmente só escrever, você narrar, quanto mais real aparecer para o público, melhor, usar esses gatilhos mesmo que funcionam muito. Então, por exemplo, um dos meus TikTokers favoritos, ele ensina a fazer gambiarra. E ele é muito, ele tem milhões, e cada vídeo dele todos batem mais de 1 milhão. Gambiarra, tipo assim, roubar energia dos outros, conseguir net. Não, gente. Ele, por exemplo, esses dias ele estava ensinando como fazer um ar-condicionado caseiro. Eu tenho ar-condicionado. Só que ele é muito carismático. E você vê, ele não é uma pessoa padrãozinho. Ele não tem um português perfeito. Ele inventa umas palavras que não existem. E todo mundo ama ele. Ele é muito incrível, assim. Adoro assistir ele. Então, você vê que quando que ele foi pensar, ele pega, ele ensina. Muito engraçado. Eu lá assistindo 3 minutos de vídeo dele. Eu não quero aprender a fazer ar-condicionado caseiro, mas eu quero ver o Giovanni ensinar porque ele é muito engraçado. Então o carisma dele prende as pessoas. Ele é simples, ele fala meus lindos, ele fala assim, fala Giovanni comigo, que eu fico presa no vídeo dele. Então eu não quero aprender a fazer um ar-condicionado caseiro, mas eu gosto de Giovanni ensinando porque ele é muito carismático. As pessoas ali todas assistem por conta disso. Ele ensina a fazer máquina de tatuar. Quem quer aprender a tatuar em casa? Eu acho que como eu gosto da parte da comédia, eu ia ficar que nem você. Eu não ia querer aprender a gambiarra, mas eu ia me prender pelo sorriso, pela simpatia. E acredito porque a grande maioria do brasileiro é simples como ele. E ele poder mostrar para todo mundo que é isso, que é assim que se faz, eu também... Pode ter certeza que eu vou começar a ficar presa nesse aí também. De começar. Eu vou te mandar. Você vê que todo tipo de conteúdo dá certo. É muito de você estar entregue pro público, ter o seu carisma e realmente se comprometer com a plataforma. Diferente do Instagram, que por exemplo, no Instagram, quanto mais você posta, parece que menos entregam as suas postagens. No TikTok, não. Quanto mais você se dedica pra plataforma, mais ela vai te valorizar. Então... Eu vi esses dias realmente que a diferença de um para outro. O outro, ele constantemente entrega seus conteúdos. Na outra plataforma, às vezes você fica 1 semana sem postar nada. Quando você volta, parece que volta de uma forma diferente. Mas agora, vamos falar um pouquinho da Débora atriz. Quero saber esse lado da Débora atriz, da Débora cantora, da Débora. Vamos lá, sem ser a Débora empresária. Agora a gente está voltado para a Débora. Débora artista. Exatamente. Bom, eu fiquei um pouquinho parada depois, assim, quando tava na pandemia, que tava tudo de um jeito muito diferente, ficou muito parado, depois teve toda essa readaptação. E aí, quando teve essa readaptação, eu fiz um projeto e nesse projeto eu acabei me frustrando um pouco
com as pessoas que trabalhavam lá, assim, e eu fiquei um pouco traumatizada. E eu falei, nossa, eu vou tirar um período sabático, não sei se eu quero ser mesmo atriz, porque será que eu tenho que passar por tudo isso e tudo mais. E aí, a Mônica... Você pode contar um pouquinho o que aconteceu, até para as pessoas conhecerem das dificuldades também que todo mundo passa? O processo vem, gente, mas eu vou contar tudo. E ó, tô igual a Carol Conká, minha língua tá aqui um chicote. Eu vou hablar mesmo. Ai, que horror. É verdade. Não, gente, mas é assim. Quando você tem um sonho de você atuar, qualquer trabalho, já trabalhei muito de graça, já fiz peça de graça, você tá feliz, você tá entregue. E aí, quando você vê as pessoas que têm que ter a responsabilidade de dirigir, produzir, cuidar, humilhando pessoas, e não era diretamente comigo, assim, mas sempre a corda arrebenta pro lado mais fraco. E eu não consigo ver alguém ser ofendido ou ser maltratado e eu vou ficar quieta, porque eu acho que se você não se posiciona, você é conivente com aquela atitude. E aí foi muita briga, assim, e por eu ter sido a pessoa de peitar esse tipo de atitude, eu comecei a ser perseguida. Aconteceu muita coisa, assim, na primeira temporada desse projeto que eu gravei. E aí depois, todo mundo se desculpou, ficou de boa. Eu fui meio trouxa, porque, ai não, acho que agora ele aprendeu, tudo certo. Fui pra segunda temporada. E na segunda temporada, assim, o terror tava instaurado. Foi um terror psicológico. Muito, muito, não só comigo, assim, tipo, uma perseguição. Eu fui humilhada na praça, porque a gente gravou num lugar turístico. Não vou citar o nome só pra não ficar tão óbvio de que eu tô falando, mas teve uma cena que a gente foi gravar num ponto turístico e essa pessoa começou a gritar comigo aos berros, assim mesmo, e as pessoas, por ser um ponto turístico, né, vendo câmeras e tudo, deve ser alguma gravação de alguma coisa super relevante, vamos filmar, tinha gente filmando, e eu comecei a ter uma crise de pânico. Foi falado que eu não era uma boa atriz. Eu falei, tá, se eu não sou boa atriz, não porque eu sou tua protagonista. Porque eu não vou aguentar também calada, gente. Tipo assim, eu tô sendo ali humilhada, mas eu não vou ficar quietinha, sabe? Ver a pessoa fazer esse tipo de coisa. Então, tortura psicológica total, assim. A pessoa cria várias paranoias pra mim, assim. E essas paranoias te afetaram no sentido de você ter que procurar ajuda? Ou você, por ser uma pessoa muito pra cima, você mesma, de querer correr atrás do seu sonho, você só simplesmente, não, calma, vou dar ênfase a esse meu outro trabalho, dar essa pausa e depois eu volto? Primeira coisa, eu ia entrar com o processo. Tipo, eu inclusive cheguei até a ir à delegacia e eu tive apoio psicológico e tudo mais, porque isso me deixou completamente transtornada e eu já tava num processo de burnout, de exaustão do trabalho, então juntou muita coisa. E aí quando eu pensei, vou ter que mexer nisso, já tinha falado com o advogado, com tudo, e aí eu pensei, eu tô sem força, porque eu tava muito cansada, eu tava muito doente, assim, e eu falei, se eu mexer nisso agora, eu vou ficar pior. E eu preciso ter energia pro meu trabalho, porque eu tava nessa fase de transição pro TikTok, tava começando, então eu precisava dar tudo de mim, o pouco que eu tinha de energia. Aí eu falei, seja o que Deus quiser, tipo, entrega nas mãos de Deus, no universo, e eu acho que mesmo se a gente não fizer nada, as pessoas elas vão pagar pelo que elas fizeram. E aí é isso que aconteceu, assim, felizmente foi uma coisa que eu superei, assim, que eu não me machuca mais, assim, só me revolta muito. E aí, quando a Mônica me chamou pra... Mônica é uma grande amiga minha que incluiu na minha carreira, só pra explicar pra vocês. Também produz aqui o programa. Até para as pessoas saberem que a nossa ligação aqui, essa ligação afetiva de carinho, é através da V7 e da Mônica, que cuida da gente também. Então, a gente tem esse carinho aqui, por isso que esse bate-papo, essa resenha tá rolando tão solta e tão gostosa, com várias risadas que vocês vão ver ao decorrer do programa. Então, Mônica, muito obrigada.
Então, a Mônica e o Vinícius me convidaram para assistir o lançamento do curta Um Romance Qualquer e também para participar da leitura de Burocracia, para substituir na leitura a Catiúcia Canoro. Então já é uma grande responsabilidade. Na leitura estava a Jane Saglia, Humberto Martins, Renato Rabelo. Então eu já fui com uma certa responsabilidade. E aí a leitura deu tudo certo, acabaram gostando e eu também vou fazer parte do filme. E é um elenco maravilhoso. Além dessas pessoas que eu falei, tem também Flávia Viana e outras participações. Então estou bem empolgada pra gente começar logo. Só na leitura eu já fiquei extremamente empolgada, porque é um roteiro onde você se identifica, você vai dar risada, você vai ficar com raiva, porque são situações do cotidiano que você fica, ai meu Deus, eu já passei por isso. É muito bom, assim, acho que vai ter bastante sucesso, assim, dessa conexão do público assistindo essa obra, vai ser muito, muito legal. Eu acho que é muito legal quando a gente faz algo que o público se identifica, né, para chamar atenção, até às vezes pra gente falar de questões que muitas vezes a gente passa despercebido. Então, quando tem muito a ver com a gente, isso é gostoso. Muito. Nos bastidores, você me contou que estava em São Paulo e voltou pro Rio. Na minha época de atleta, a gente tinha isso. Eu estava morando uma época em Curitiba, morei uma época em São Paulo e depois eu voltei para casa, né, que é o Rio. Com você também aconteceu isso? Então, eu sou catarinense e vim pra cá, fui pra São Paulo. Acho que São Paulo tem um pouco mais a ver com a minha outra área, assim, mais da empresa. E aí acabei voltando pro Rio depois dessa leitura e tudo mais, porque o Rio me sinto muito em casa. É acolhedor. O Rio é muito acolhedor, né? A gente tá aqui numa vista maravilhosa. O hotel também aqui é incrível, gente. Não tem como explicar. O carioca, você já... Toda cidade grande tem caos. São Paulo tem caos, Rio tem caos. Só que o caos do Rio, ele é diferente. O carioca, ele é o carioca, sabe? Se você... Não tem como explicar. Então, o Rio você se sente acolhido, você se sente realmente em casa aqui, sabe? E aí, cada lugar, mesmo em meio à correria do trabalho, você olha, você consegue respirar, você consegue dar mergulho na praia. Acabou o trabalho, o carioca quer curtir a vida. E em São Paulo eu fiquei muito trabalhando, que foi muito bom naquele meu período de burnout, que eu tava muito pra baixo. Mas agora eu quero viver de novo. Então o Rio, ele proporciona muito isso, assim. Eu amo esse lugar. Falando em pular na praia, eu treinava na época da seleção, a gente treinava na arena aqui. Eu voltava pela praia, parava o carro, dava um mergulho e ia pra casa. Aqui na Praia da Barra. Porque você falou de pular, dar um mergulho. Eu falei, eu fazia isso. Eu sou uma carioca que fazia isso. É muito bom, porque está num dia assim de trabalho. Eu lembro que a minha última época aqui hoje eu moro em São Conrado, mas eu morava em Copa antes. Morei no Recreio também, sempre pertinho da praia. Mas em Copa eu tava morando assim, atravessando a rua, sabe? E aí às vezes eu tava estressada assim numa segunda-feira, pegava, descia, aí eu já sentia aquela brisa do mar, comprava um milho, uma água de coco, aquele milhinho com manteiga. Aí depois dava um mergulho, parece que recarrega as energias, sabe? Então São Paulo você não tem tanto refúgio assim, tem o Parque Ibirapuera e outras coisas, mas não é a mesma coisa, que é diferente. Aí você olha, a galera tá vivendo, né? E nem sempre é todo mundo turista, o pessoal acha que, nossa, como tem turista que não tem muito carioca mesmo vivendo. Tudo se diverte, o cara do Marte, o menino Marte na praia, musiquinha, Marte. O carioca, ele tem um estilo de vida muito único. Ai, que delícia. Mas me conta um pouquinho da experiência também que você teve de conseguir atuar, assim. Qual é a experiência, assim? Conta uma experiência de atuação, assim. Eu acho que a experiência, assim, pra mim, que foi muito marcante, embora eu goste muito de audiovisual e tudo mais, né? E muitos atores sempre almejam isso pela questão da visibilidade, mas eu achei muito legal o teatro, tanto pela troca que você tem que ter, porque é tudo muito ali na hora, por mais que tenham ensaios e tudo, então acho que é uma troca muito legal entre o elenco e você
ver a reação do público na hora. Isso é muito especial. Tem uma energia muito diferente. E a experiência de trabalhar com teatro de improviso, né? É uma coisa que eu esqueci de mencionar. Eu fiz Noite da Comédia Improvisada, que foi dirigido pela Priscila Lobo, o Aaron Pinheiro e o Rafael Gunning, assim, são 3 pessoas, assim, incríveis. E foi uma experiência maravilhosa, porque você não sabe o que vem, o que vão te pedir, é tudo na hora com o público. E você tem que se jogar e, ao mesmo tempo, você tem que ter uma troca com o colega, porque ninguém sabe quem vai. Ninguém tem uma ideia, tem que ir. E aí é uma troca, assim, é muito legal. Eu acho que eu aprendi muito, assim, no teatro a me soltar, sabe? O teatro tem uma experiência diferenciada por conta disso. No audiovisual você pode errar, você pode, não, peraí que eu acho que eu consigo melhor. No teatro, ali no vamos ver, você já tá ali. Você tem que fazer e é legal, cara. Daí quando o público ri, ou quando qualquer reação do público, você se empolga, é muito prazeroso, assim, eu gosto muito de teatro. E um sonho como atriz? Ai, que meu nome na calçada da fama. Não, tô brincando. Não, tô brincando não, gente. Se der, né, aquela... Aí vocês estão pensando, ai, Débora, como essa menininha pensa longe. Gente, eu saí lá de Araranguá, olha aqui onde é que eu tô. Acreditem em vocês. Mas um sonho, assim, é fazer, primeiro, algum streaming grande aqui, ou alguma obra que vai ter bastante visibilidade dentro do Brasil e futuramente algo lá fora. Eu até penso em ou nesse ano ou no ano que vem, dependendo de como vão ser gravações de projetos que eu tenho aqui no Brasil, ficar um tempo estudando em Los Angeles, na New York Academy. Então vai ser um grande investimento de tempo e dinheiro, mas que acho que vai ser de bastante valor. E só explica um pouquinho para o público que está assistindo também o que é uma leitura para você entrar no personagem, o que significa essa leitura que é muito importante para os atores e atrizes. Uma leitura, quando você já está no elenco de uma produção, você vai fazer com todo o elenco, com os personagens, vocês vão ter toda a troca, depende de cada pessoa que está cuidando da preparação do elenco, né? Vai preparar os atores, sentir química, todas as coisas. Como foi fazer essa leitura sendo pega de surpresa? Sendo pega de surpresa, fazendo a leitura ao lado de Humberto Martins. Ai, que responsabilidade. Mônica, você me paga. Você também. Mas deu tudo certo, que eu acho aquilo ali, ó, eles estavam macomunados. Falei assim, eu acho que vai resgatar a bichinha. Eu fiquei meio receosa antes de começar a leitura, mas todos foram bem generosos, assim. E aí fluiu muito natural, assim, eu não me senti mais intimidada. Eu fiquei com um pouquinho de medo, tava muito tempo nesse período sabático e tudo mais. E aí fiz a leitura e tudo mais, que é de burocracia, que a propósito a gente leu um pedacinho só e eu já tô super ansiosa para que seja gravado e lançado logo, porque tá muito bom. Gente, quando vocês ouvirem burocracia, só vai. Não sei se vai pro streaming, pro cinema. Quando você ouvir burocracia, vai, porque você vai rir, você vai passar raiva. Por quê? Porque você vai se ver no lugar daqueles personagens ali, é muito bom. Aí tá, deu tudo certo, fiz ali, eu tava saindo assim bem timidazinha. Eu já conheço o Humberto, mas o Humberto nunca tinha me visto atuar. Aí o Humberto olhou pra mim e falou, parabéns, Débora. Aquela voz de gafão. Não, o resto pro tio Humberto. Deixa eu imitar ele direito. No dia dessa leitura especificamente, era o lançamento do curta, do mesmo roteirista e diretor, de Um Romance Qualquer, e Burocracia. E aí, os atores estavam lendo e precisava de alguém para ler um outro personagem. Aí foi o que eu fiz. E quando eu saí, o Humberto fala pra mim, muito bem, Débora, muito natural. Andou muito bem. Eu falei, meu Deus do céu. Eu senti que desceu um sangue, assim, um anjo, e falou isso pra mim. Eu falei, gente, eu acho que é isso, acho que eu vou voltar a atuar. Aí eu fiquei muito feliz, assim, porque são atores, eu já tava ali com pessoas que admiro muito. E aí o Humberto
mesmo já conhecendo, nunca tinha me visto atuar, falar isso pra mim. É igual o mesmo dia, e a Mônica sempre tá em tudo, né? Ela já viu essas situações. No mesmo dia que a Glória Pires falou pra mim que eu cantava bem, eu... Então eu já tenho essas 2 pessoas aqui que já me elogiaram. E que apoiaram. É isso. Então eu acho que na vida às vezes acontece isso, né? Por exemplo, no seu lado empresária, apareceram 2 anjos. O chinês e a brasileira que tem descendência em Taiwan. E esses atores, que são grandes atores renomados que a gente conhece da nossa história, falando do seu lado artístico. E falando no seu lado artístico, estou sabendo que tem um projeto muito interessante vindo por aí, aproveitando a abertura da empresa, que agora a empresa está independente para fazer essas coisas. Você está aproveitando o gancho para gravar suas músicas. Me conta um pouquinho desse projeto. No ano passado, eu já... final do ano, dezembro, eu já comecei a gravar minhas músicas, já ia entrar em estúdio. Só que a gente resolveu tirar um projeto que estava no papel com uma outra agência parceira nossa, que na parte da música. Então essa agência tem o mesmo segmento que o nosso na parte de publicidade e tudo mais. E a gente queria focar um pouco na parte da música, abrir uma outra empresa. E a gente falou, vamos somar forças. E aí abrimos essa outra empresa. E aí agora eu vou deixar para produzir com a nossa empresa na parte da música, né? Então tem algumas músicas minhas já que já estão 100% prontos no sentido de letra, melodia e tudo mais. E aí vai para a parte de produção, gravação. E nos meus lançamentos eu só quero entrar no estúdio, cantar e opinar nas músicas. Eu vou deixar com que os sócios cuidem de tudo, assim. Eu não quero fazer nada, eu vou deixar com que 100% no trabalho deles, né? Então, esse ano eu vou focar muito na carreira artística. Tô com alguns projetos na parte de audiovisual que eu não posso dar muito detalhe, assim, porque envolve outras pessoas, essa parte mais burocrática. Mas é pra dar tudo certo. E também voltando para as aulas e tudo mais, que eu fiquei muito tempo parada, e voltei pro Rio. Então no Rio eu me sinto muito inspirada artisticamente, né? Eu tava em São Paulo, é como se fosse outra pessoa. A gente pode ter aquele gostinho de ouvir a Débora cantora a capela, que é muito chique, hein? Quem sabe faz ao vivo. Vou cantar um pedacinho de uma música minha, que se chama All In, que é a analogia do amor com o jogo de poker. Vamos lá. I wish you knew how I feel when I'm with you, and just by hearing your voice, you got the power to make every problem disappear at once. I wish I trusted in myself, you trusted me, and I wish you knew that just by hearing your voice I feel like I already do. I'm the one who knows it all, one who wanna change this world but can't change this game, to feel like first love all over again. So much. Ai, fala! Gente! Obrigada, todo mundo. Gente, eu tenho uma plateia aqui. Fãs. Depois eu tiro foto com todos. Meet and greet. Ai, gente, por que entrevista gostosa tem que terminar? Não. Não? Não. Não? A gente vai ficar aqui até amanhã? A Mônica não te falou não? Que Não. o geminiano é o dobro de tempo. Entendi. Débora, muito obrigado. Adorei conhecer um pouquinho do lado aventureira dessa geminiana que se jogou no seu sonho e que traz aí dentro da sua bagagem nova, gente, tá? Porque ela é uma pessoa nova. Então, ela mostra que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos e a gente tem que sim se jogar. O medo existe, a insegurança existe, mas hoje, além dela estar realizando os sonhos dela, ela cuida de pessoas. Então, muito obrigado por esse incentivo que você trouxe para essa galera jovem que acompanha o programa.
Dani, muito obrigada pelo convite, me sinto muito, muito honrada. Parabéns também pelo teu trabalho, por essa nova aventura, porque eu sei que não é fácil estar entrevistando pessoas, estar conduzindo um programa, então parabéns e todo o sucesso do mundo. E para as pessoas que estão assistindo, obrigada por assistirem. Sigam aqui o canal da Dani no YouTube, porque é muito importante. Ativem as notificações. E um beijo para os meus agenciados, que eu sei que vocês estavam assistindo aqui. Então, vocês têm obrigação, os agenciados da Unique, de seguir aqui no YouTube, tá bom? Beijo, gente. Ah, não! Eu tenho que fazer um Instagram, né? Ah, não, a edição vai passar, será? Botar ali? Vai. Gente, é que meu nome é um pouco difícil de escrever, mas vai estar aqui na edição. Essa aqui são minhas redes sociais. Eu sei que é ironia, mas eu não tenho TikTok. Eu tenho, mas eu não posto lá. Gente, para você que acompanhou o programa, continue acompanhando, porque teremos mais novidades e mais entrevistados. Um beijo e até o próximo Na Área com Daniela Hipólito. Na Área com Daniela Hipólito hoje tem uma novidade: Conexão na Área. E para conectar comigo e com vocês, um dos jornalistas do Rio de Janeiro mais conceituados, Alberto Aquino. Ô, Dani, que bacana. Bom, na verdade, Dani, eu quero antes de mais nada falar do prazer que é estar do seu lado. Você que é uma menina maravilhosa, uma menina que o Brasil inteiro aprendeu a amar, uma atleta. Ai, não me deixa assim com vergonha, não. Exemplo, Dani, desse país bacana, né, Gente, Dani? ele tá me deixando com vergonha, mas, Alberto, vamos Diga. pro que interessa. O Vamos. que vai ser o Conexão? Olha, o Conexão vai trazer tudo para vocês. Vai trazer bastidores de cinema, da televisão, do teatro, dos espetáculos, da vida Vai desse trazer país. os bastidores do circo? Nossa, com certeza, e por que não? Até porque eu vou lá, né? Eu vou lá entrevistar a Dani, lá no circo que ela está fazendo aqui no Leblon. E também no circo do Rio de Janeiro inteiro. A gente vai trazer o circo, vai trazer o bastidor da notícia, do espetáculo, do entretenimento. E vai ter muita resenha? E da vida. Ah, com certeza, claro. Resenha é nossa cara, né, Dani? A gente resenha sempre. Nós somos duas resenhas. E empresários, como é que vai ser essa conexão com os empresários? Dani, empresário é fundamental, porque o empresário que movimenta esse país, né? O empresário movimenta o Rio de Janeiro. O empresário tem as empresas que trazem os produtos, que faz o PIB do Rio de Janeiro acontecer. E eles vão estar aqui com a gente, contando suas histórias. E conexão na Baixada vai ter? Nossa, e por que não? Eu sou da Baixada, Dani. Baixada eu amo. Eu vou trazer gente bacana da Baixada. A gente tem grandes exemplos, né? Você tem o Humberto Martins, que é um ator top da novela. Tem a Bruna Marquezine. Você tem o Seu Jorge. Muita gente bacana da Baixada Fluminense, que a gente vai trazer os artistas de lá também, os grandes empresários da região. Não tenha E dúvida. se você tem sugestão para ficar conectado com a gente, manda pra gente para se conectar cada vez mais. Pois é, que conexão sempre é fundamental, né, Dani? A gente tem que estar junto, né? Não é à toa que a dúvida. gente tem essa conexão. Uhul! Ah, minha gente, né? A gente é legal.